Paz do Senhor. Aqui, como sempre, teu irmão em Cristo, pastor, aleluia. No dia 5 de abril, exatamente no dia em que houve um jejum da igreja, dessa igreja, em favor do Brasil e pela cura da nação, contra a pandemia do coronavírus, e também um jejum, digamos, político, para que o governo fosse abençoado e essa pandemia não tivesse avanço no Brasil. Exatamente no dia 5 de abril, foi feito um jejum por essa igreja. Às 18 horas, se não me engano, eu gravei um vídeo, claro, não foi ao ar às 18 horas, foi ao ar às 19 a seguir, e o Senhor disse que não havia recebido aquele sacrifício desse povo. E disse o Senhor que o coronavírus iria seguir o seu caminho, iria cumprir o seu papel no Brasil, e disse mais o Senhor, que muita gente não entendeu ou não discerniu que o Senhor falava na minha boca. O Senhor disse mais que poderia piorar a situação. Isso no dia 5 de abril, no dia do jejum. E eu tenho os números. No dia 4 de abril, havia 10.278 infectados. E havia 431 mortos no Brasil. No dia 4, ou seja, um dia antes. No dia 5, que foi o dia do jejum, quando terminou o jejum daquele dia, nós tínhamos 11.130 infectados. Um dia antes era 10.000. Um dia depois, que foi o dia do jejum, nós estávamos com 11.130 infectados e 486 mortos. Um dia antes era 431. Ok. E dali por diante, uma semana depois, eu gravei outro vídeo mostrando que a coisa estava piorando. E 14 dias depois gravei mais um vídeo dizendo que a coisa continuava piorando. Mas eu trago aqui uma estatística mensal. No dia 5 de abril, que foi o dia do jejum, o coronavírus havia infectado 11.130, segundo as estatísticas, e matado 486 pessoas. Dia 5 de abril. Dia 5 de maio, de 11.000 infectados, nós estávamos com 114.000 infectados e 715 pessoas. De 486 mortos no dia 5 de abril, no dia 5 de maio, um mês depois, nós estávamos com 7.921 mortos. No dia 5 de junho deste mês, nós já estávamos com 646 mil pessoas infectadas e 35 mil mortos. Esses números não bastam para você entender que piorou. No dia 5 de abril, 11.000 infectados. No dia 5 de maio, 114.000. Olha a diferença. No dia 5 de junho, 646 mil pessoas infectadas. E ontem, dia 12 de junho, nós estávamos em 829 mil pessoas infectadas. No dia 5 de abril, 486 pessoas mortas. No dia 5 de maio, 7.921. No dia 5 de junho deste mês, 35 mil. Olha os percentuais. 5, 7, 10 vezes mais.
E agora, dia 12 de junho, ontem, nós estávamos com 41 mil pessoas mortas. Por que eu digo isso? Porque essa igreja ainda continua brincando com coisa séria. Esta igreja continua ainda na sua posição rebelde, na sua posição infame, e pastores guerreando por ideologia política, tripudiando sobre o cadáver de 41.900 pessoas. O Brasil hoje já está em segundo lugar como epicentro desta pandemia. E os pastores, nós que somos responsáveis, e na sua maioria de pastores, está ainda titubeando, cambaleando como bêbados, iludidos por ideologias políticas, indo para o campo das ideias políticas, guerreando por ideologias políticas, cegos, delirantes, delirando sobre o cadáver de 41 mil pessoas. E pode piorar. E vai piorar. Sabe por quê? Porque essa igreja não toma posição. Essa igreja continua desviada. Essa igreja continua fraca. De homens débeis. De homens que parece que tem problema mental, psíquico, que não acorda para a realidade. Essa igreja não tem poder, não tem graça, na sua maioria está enrolada com pensamentos e ideologias políticas, e os números de mortos aumentando. O número de mortos aumentando. 41 mil hoje. E amanhã quantas serão? E daqui a um mês, se eu fizer um vídeo de novo, quantas estarão? O Brasil vai chegar a mais de 1 milhão de infectados. E pastores ainda guerreando. Eu quero abrir a igreja. Eu quero abrir a igreja. Não porque estejam preocupados com salvação de almas. Claro, óbvio que não. Mas preocupados em como pagar suas contas, em como aumentar o seu lucro, em como angariar mais dinheiro e tratar da saúde do seu bolso. Como é lamentável! 41 mil mortes! E a igreja inapta, a igreja está paralítica, acovardada, porque não tem poder, porque não tem graça, porque não tem homens que queiram pagar o preço no jejum, na oração, na vida com Deus, de fato, e não estarem preocupados com os números de pessoas dentro da igreja para obter lucro. Até quando? Até quando o Senhor olhará de cima para baixo e não encontrará um que esteja na brecha por este povo, suplicando de verdade? Até quando os senhores pastores, que são responsáveis espiritual pela saúde dessa nação, estarão loucos, equivocados, bêbados, delirantes, olhando para uma sigla política, enquanto os mortos estão caindo aos seus pés, enquanto os números, enquanto a contabilidade de pessoas acometidas por essa fatalidade vai aumentando. 1 milhão de infectados, já já nós estaremos
Mais de 50 mil mortos. Já já nós estaremos. E a igreja? Aonde está ela? Cadê a igreja e os pastores, homens de Deus? Não, eles estão no YouTube, estão nas ruas, defendendo bandeiras políticas, defendendo ideologias políticas. E os joelhos estão lisos, carecas, não tem calo. Para onde vai esse povo? Se não existe igreja. Igreja que de fato esteja envolvida com Cristo. Sim, claro, é um número pequeno, mas eu sei que existem homens de Deus ainda na terra. Pouquíssimos, mas existem. Mas a maioria está enrolada, envolvida com toda essa atrapalhada de interesses financeiros que não estão nem aí para o que está acontecendo. Olha a sua volta, olha os cadáveres caindo, olha os mortos, olha este vale que você está, de mortos, de homens e mulheres que morrem todos os dias só por causa desta pandemia. E a igreja estática. E quando se vê alguns deles se manifestarem, é para defender ideologia política. O Senhor pode piorar. O Senhor pode piorar a situação desta nação. Pode aumentar muito mais esses números. O Brasil pode ultrapassar até os Estados Unidos no número de infectados e de mortos. Porque a igreja do Senhor não toma uma posição. Meu Deus! Pastores, acordem! Vamos para o jejum, para a oração, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque o que o Senhor está esperando da igreja é uma posição de igreja e não de instituição política.